Olá, o objetivo desse vídeo é mostrar algumas telas da interface do sistema LuxControl. Por ser uma aplicação web, o acesso se dá pelo navegador de internet, sem a necessidade de fazer a instalação de um aplicativo. Então, nessa demonstração, eu estou utilizando um iPad e vou utilizar o navegador Safari. Poderia ser também o Chrome, ok? Para acessar esse controlador que está ativo, ele é o controlador da sede da LuxControl, nós vamos utilizar o IP que foi dado a ele, que é o 10.0.1.212, ok? Muito bem, nós batemos na porta do controlador, ele está pedindo usuário e senha. Está vendo que na parte superior existe a URL, que aparece lá o número IP, existe a opção de criar um atalho onde isso some. Mas no final eu vou demonstrar como se faz isso. Muito bem, então aqui ó, vou digitar o usuário que foi criado para esse vídeo, chamado usuário, a senha do número 1 ao número 8, e aí temos acesso na última tela que foi acessada, por isso que entrou aqui na tela agenda, essa foi a última tela, ok? Aqui na empresa foi configurado 4 agendas, e o horário agora, 12h39, fica entre as agendas já realizadas e as que estão por vir. Isso significa que, por exemplo, já que existe uma às 17h05, 17h10, essa tela que mostra o horário que está em realce, vai ficar acima das 19 horas, ok? Muito bem. Esse usuário novo não foi criado para ele favoritos. Isso significa que o menu à esquerda está bem resumido, ó. Existe notificações, elementos, agenda e gerenciamento. Depois eu vou entrar com o usuário que já tenha favoritos e vocês verão que na esquerda o menu ganha em destaque os favoritos, tá bom? Então, ó, notificações, não mostra nenhuma notificação porque não existe. Tá bom? Não foi criado nenhuma notificação para esse usuário. Elementos, há um grupo de elementos. E esse grupo, ele é formado mediante a necessidade, senão ele fica omitido daí. Significa que aqui na sede nós criamos esses elementos. Alguns são criados automaticamente à medida que o integrador insere a quantidade de módulos que faz parte. Outros elementos são criados talvez até pelo próprio usuário, tá bom? Então, por exemplo, ó, acionamentos. Existe aqui uma relação de todos os relés que compõem aqui o ambiente, ó. Tá vendo? Isso aqui são todos relés. Se na sede houvesse dimmer, teria aqui também os dimmers. Esses pontos que estão em destaque são pontos que estão ligados. Por exemplo, laboratório, está ligado aqui a lâmpada do laboratório. CPD, para eu ligar ou desligar, eu clico aqui do lado direito, ó. Desliguei o CPD. Liguei o CPD.
ok? Muito bem, então lá no mezanino tem um pessoal trabalhando, tem outras lâmpadas acesas e a maioria estão desligadas, ok? Da mesma forma que existem acionamentos, existem macros que podem ser criados, climatização, que aparece os controles remotos de ar-condicionado, cenas, aqui ó, cenas. Existem alguns ambientes que foram criados cenas. Existe, por exemplo, ó, desliga geral, isso aqui desliga todas as lâmpadas do prédio, tá certo? E existem alguns ambientes que estão configurados aí, ó. Por exemplo, mezanino liga geral. Significa que o mezanino está todo ligado. Se eu abrir aqui o livrinho, ó, olha lá, os 5 grupos do mezanino estão ligados. Eu posso desligá-lo completamente. Está desligado. Se eu entrar aqui, eu vejo que não tem nenhuma lâmpada ligada. Posso até ligar por aqui também, ó. Ok? Muito bem. Da mesma forma, lá na oficina, na administração, tá? Tem grupos especiais, sensores, né? Tem vários sensores na empresa. Tem sensores fim de curso, sensor de que o ar está ligado, sensores de movimento, sensor de temperatura, ó, 23 graus, ponto 6, e vai por aí afora, né? Agenda que é o que, a hora que eu abri o sistema, foi a última tela acessada, que vocês já viram. Gerenciamento. Muito bem. Em gerenciamento, este usuário está com a atribuição de administrador. Por isso, existe na segunda coluna, na parte inferior, o campo compatibilidade, administração. Tá vendo? Isto só aparece para o administrador. Então, com exceção disso, sempre estará para o usuário a coluna Sistemas, onde ele pode criar agendamentos, lista de favoritos, ele pode criar favoritos, regras para notificações, e ele é notificado tanto por e-mail, como fica aqui no próprio embarcado, no próprio controlador que você tem acesso pelo sistema, como também pode ter por SMS. No caso do SMS, é necessário comprar um modem, espetando no controlador na porta USB com um chip de dados. Aí a pessoa recebe SMS. Não existe SMS de graça, tá bom? E a opção de sair, que é fazer log-off do sistema. Em assistentes, entra uma parte de configuração de rede, por exemplo. Nós estamos acessando aqui pelo IP 10.0.1.212. Onde que foi feito isso? Por aqui. Configuração de rede. Posso criar cenas, fazer backups, tá certo? E em relatórios, existe consumo de SMS, quando existe o chip de dado, log de eventos, número de acionamentos, tempos de uso. Por exemplo, esse relé, qual o tempo de uso dele? Ah, tem tantas horas ligado e tal. Por aí, e por aí vai. Em administração, é o campo para os integradores, tá certo? No campo para integrador, é dividido em supervisão, que eu posso ter supervisão dos relés, das entradas binárias, configurações, onde há configuração de rede, de módulos, de permissões para usuários, periféricos, quando você vai trabalhar, por exemplo, com global cachê, emissores de infravermelho, coisa desse tipo. Grupos, parametrização de grupos, vínculos para vincular a entrada com saída e também lógicas. E tem a parte de sistema, que são as atualizações de sistema, backups, restaurações, atualizar a data, horas, testes de conexões, reiniciar, desligar o sistema e vai por aí afora. Eu clico aqui em voltar para o Lux Control, eu volto na tela do usuário.
tá bom? Eu vou fazer uma experiência aqui agora de sair e entrar com o usuário Bolivar. Eu também facilitei para essa apresentação e troquei a senha para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantenha-me conectado. E agora, vocês estão observando que o mesmo controlador, para outro usuário, tem um grupo aqui de favoritos. E aí eu escolhi de todos os sensores aqueles que eu queria. Né? Por exemplo, o favorito oficina só destaca os pontos da oficina. Não mostra todo aquele grande número de relés. Aqui, ó, sala do Bolivar. Eu fiz questão de colocar aqui só um relé. E aí você pode ir trabalhando e nesses favoritos terem pontos de controle remoto, sensores, persianas e vai por aí afora, quando não é o kit automação. Kit automação, só relés, ok? Que não é o caso aqui dessa apresentação que eu estou fazendo. Muito bem, vocês estão observando aqui que tem os favoritos, mas continua aquele outro grupo, olha lá, elementos, aparece tudo aquilo que eu acabei de demonstrar com aquele usuário anterior. Muito bem, o que está me incomodando? É essa faixa em cima, branca aqui, ó, tá vendo? Que mostra o número IP, tanto no Android quanto no iOS, você tem condições de criar um atalho que some isso aqui. Então eu vou fazer essa experiência. No caso aqui do iOS, eu venho aqui, nesse símbolo aqui, na parte superior, procuro tela de início, está sugerindo o nome LuxControl. Ok, se eu quiser alterar, eu clico aqui, mudo o nome, tá? Eu vou pôr aqui adicionar. Deixa o nome LuxControl. O que acontece? Ele criou aqui um atalho LuxControl, fica parecendo que eu instalei um aplicativo, mas isso não é nada mais do que um atalho do navegador. Quando eu clicar aqui agora nesse atalho, o sistema, ele fala que a sessão está expirada, ok? Ele quer que eu entre novamente com o usuário, eu vou entrar aqui com Bolivar. E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantenha-me conectado. Ó, eu tenho a mesma tela, só que agora não aparece a URL. Ok? Muito bem, era isso que eu queria apresentar. O objetivo desse vídeo não é dar curso de como é que programa, como é que faz as coisas. Ok? É uma simples apresentação do tipo de como foi feito a interface. Era isso. Muito obrigado, agradeço a atenção. Um abraço.